Tudo bem, gente? Bom dia. Pessoal, hoje nós vamos falar então, tá? Continuar, né, falando sobre os domínios morfoclimáticos em específico, tá? Por que em específico, né? Nós vamos estar trabalhando aí sobre cada característica, né, de domínio morfoclimático, mais voltado para ele mesmo. Então, cada aula um domínio morfoclimático. Claro, aqueles que são mais simples, mais simplificados, a gente tenta trabalhar dois em uma só aula. Então nós já trabalhamos aí os domínios morfoclimáticos amazônico, caatinga, o cerrado e agora os mares de morro. Desde já eu tenho para falar para vocês que os domínios do mar de morro, tá? Que dentro do bioma, se a gente for comparar, lembra a diferença, né? Bioma leva em consideração a sua fauna e a flora. Domínio morfoclimático, criado pelo Aziz Absaber na década de 60, geógrafo, né, brasileiro, mais voltado para a geografia física, ele nos fala que o domínio morfoclimático, para mim mensurar um domínio morfoclimático de uma determinada região, eu devo levar em consideração os seguintes aspectos naturais: solo, vegetação, relevo, clima e hidrografia. Esses 5 aspectos em conjunto, o conjunto deles, vai me dizer o que é o domínio morfoclimático predominante de região tal. O bioma, ele vai levar em consideração apenas a fauna, os animais e a flora, né? As complexidades vegetacionais, tá? O bioma ele é criado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um órgão mais governamental. Bom, se nós pegarmos no mapa ali, a parte que corresponde ao domínio dos mares de morro, vocês têm esse mapa já em mente, que eu já mostrei aqui, tá? Então, a parte que corresponde aos domínios morfoclimáticos dos mares de morro, ela se assemelha à parte da Mata Atlântica para o bioma. Então, o bioma, ele fala, olha, bioma da Mata Atlântica, né? Porque ele leva em consideração só a fauna e a flora. A flora da Mata Atlântica, a fauna típica da Mata Atlântica. Já, né, o domínio morfoclimático, como leva em consideração os demais elementos naturais, então ele vai também levar em consideração que o relevo. Então ele coloca, olha, o domínio dos mares de morro. Por que mar de morro? Porque literalmente parece que é um mar de morro. Sabe o mar quando você olha, né, no horizonte ele some. Okay? Então, nessa região dos mares de morro, você olha assim no horizonte e você não consegue nem ver onde termina ali, né, aquelas regiões todas com um terreno completamente irregular. Né? Parece que aquele terreno ele foi dobrado, amassado. Até que nós temos aqui, olha só essa imagem aqui, que vocês têm lá na página 56 da apostila, tá? De uma região dos mares de morro, de Lorena, uma cidade do interior de São Paulo. Lorena é uma cidade que ela está ali um pouco para frente, né, de Aparecida do Norte, um pouco para frente de Guaratinguetá, tá? No eixo Rio-São Paulo, o eixo da Dutra. Então ali você tem, você olha para um lado, você tem ali a Serra do Mar, para o outro você tem a Serra da Mantiqueira, que é aquela serra que corta Campos do Jordão, e mais à frente você tem aqui as serras de Minas, ok? Minas Gerais, então, é elevação e elevação e elevação pura. Serra da Canastra, por exemplo, aonde ao norte, né, da face norte da Serra da Canastra, você tem a nascente de São Francisco. Na parte mais ao sudeste, você tem o começo ali do que mais à frente vai ser o Rio Paraná. Tá? Então, para vocês verem, né, como que é importante também esses mares de morro, né, dentro da hidrografia brasileira. Tá? Bom, então nós temos aí os mares de morro, vai até aqui o domínio das araucárias, hoje nós vamos falar só dele, tá bom? O domínio dos mares de morro, estendendo-se ao longo do litoral oriental, ok? Mais ao litoral leste, né? E por parte do meridional. Olha só, ele vai desde o Rio Grande do Norte, gente. Aqui só um exemplo, né? A gente falou de Lorena, Serra do Mar, mas quando eu falo Serra do Mar não restringe, né? Mar de morro não vai restringir só essa regiãozinha aqui, não. Vai restringir o quê? Toda a faixa litorânea e um pouco mais adentro do interior. Por quê? Ele vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, né? Se expandindo para algumas partes do interior também, principalmente da região sudeste, como é o caso da região do estado de São Paulo, ali Lorena, né? Guaratinguetá, Campos do Jordão, e para o interior, principalmente de Minas Gerais também, quase todo. O interior de Minas Gerais, o sul de Minas, né? A parte mais central de Minas ali também. Enfim, é o domínio dos mares de morro. Ok?
Característica mais marcante e que batiza esse domínio é a morfologia do relevo, representado predominantemente pelo compartimento denominado planaltos. Então, ou planaltos ou Serra do Atlântico Leste, tá? É o compartimento que mais predomina ali dos tipos de relevo. Que tipo de relevo predomina ali? Planaltos. Ou então serras, né? Típicas do Atlântico Leste, ok? Que o naturalista, o naturalista francês, Auguste de Saint-Hilaire, que inclusive ele leva, né, tem um parque estadual de São Paulo lá que leva o nome dele, um parque ali próximo à região da Mata Atlântica mesmo, tá? Da Serra do Mar. O Auguste de Saint-Hilaire, ele batiza essa região aí chamando ela de cadeia marítima, né? Ou seja, cadeias são altas montanhas, mas naquela época, né, ele chamou de cadeias marítimas, porque está próximo do mar, tá? Aí mais ao interior aí nós temos, né, essa parte de cadeias marítimas, como o Saint-Hilaire fala, é o chamado Mar de Morro, né, as serras do mar, ou mais ao interior, altos planaltos, tá bom? O relevo apresenta superfície irregular. O que é superfície irregular? Toda superfície que ela não é plana. Superfície plana, superfície regular. Superfície mais ondulada, né, mais montanhosa, mais quebrada, assim, irregular. Ou também chamamos de superfície acidentada. Anota aí que é importante. Composta de diversos morros, na forma de meia laranja. A gente fala meia laranja, né? Tá vendo aqui, olha só, é a criatividade dos pesquisadores, tá bom? Isso aqui eles falam meia laranja, tem vários nomes, tá? Então, olha só, né? Porque parece que é uma... Sabe quando a laranja, você corta a laranja, aí você vira a partezinha dela, fica uma montanha, né? É tipo isso, foi daí que eles tiraram essa criação, tá? É exatamente daí, não foi eu que dei o nome. Meia laranja, né? Decorrente dos processos erosivos que se desencadeiam sobre as rochas cristalinas, ok? A elevada pluviosidade, ou elevada quantidade de chuva nessa região, é um dos principais agentes modeladores dos planaltos e das serras, né? Deixando as vertentes mais arredondadas, mais bonitinhas. Então a chuva funciona como agentes exógenos. Lembra dos agentes exógenos? Aqueles que vêm de fora e modelam a superfície do relevo, modelando a geomorfologia desse relevo, porque isso aqui que nós estamos vendo aqui nos mares de morro é a geomorfologia do relevo. Se você quer visualizar de uma forma mais nítida, abre a sua apostila lá na página 56, tá? Ok? Vamos lá. As massas de ar provenientes do Atlântico e carregadas de umidade encontram-se nas escarpas de encosta abruptas, voltadas para o mar, né? Para o mar, um obstáculo. Então, o que é escarpa, gente? Olha só, escarpa é essa região, essas partes aqui, olha, né? Ó, isso aqui é uma escarpa. Tá vendo? Toda essa face aqui, ó, mais abrupta, né? Mais com declive da montanha, nós chamamos de escarpa. Então chove, a água escoa e vai modelando, né, esse relevo aí, que a gente chama de escarpa, tá bom? Vamos lá. As chuvas do relevo orográfico, né, que é a chuva de relevo orográfica, cai em grande volume no decorrer do ano, principalmente no verão. A floresta atlântica, formação fitogeográfica, fito vem de planta, ok? O original desse domínio está associado a elevada precipitação, mais de 2 milímetros por ano, bem distribuída ao longo do ano inteiro. Então, assim, chove muito, chove bem. O domínio dos mares de morro foi o local não apenas do início do processo de colonização e exploração dos recursos naturais aqui no Brasil, porque o Brasil começa a se formar pela costa litorânea com a exploração do pau-brasil e da cana-de-açúcar, do tabaco, ouro, entre outros, tá? E daí começa a formar vilarejos, arraiais, vilas e depois, posteriormente, cidades. Como São Vicente, mesmo, litoral de São Paulo, a primeira cidade, né? Depois Salvador, na Bahia, foi a primeira capital. Ok? São Vicente é a primeira vila, tá? Salvador é a primeira cidade. E depois a primeira capital devido às economias locais ali. Ok? Então teve essa importância, né? Principalmente ali nessa região, onde hoje é São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. Para fechar, os últimos 500 anos têm sido marcados por intensos impactos ambientais, desde a colonização até agora. Claro que na época da colonização era só o quê? Explorar e desmatar era sinônimo de enriquecimento, sinônimo de economia, porque tem o pau-brasil ali,
pega ele, tem a cana ali. Então, né, tem o ouro, vamos fazer o garimpo, explorar. Era sinônimo de economia, sinônimo de riqueza. Ok? Hoje, com a tecnologia que nós temos, inclusive de reciclagem, meio ambiente e tudo mais, não precisa disso. Né? E todas as formas de desmatamento hoje são ilegais, principalmente em parques que são protegidos por lei. Né? Ok? Bom, então, né, dos 500 anos para cá, gente, apenas no final do século XX, 1980, 1990, quase 500 anos depois, é que começa a ter as consciências ambientais, com as conferências ambientais, preocupação com o meio ambiente, aí já surge o termo aquecimento global e tudo mais. Até então, desmatar era sinônimo de prosperidade. Você tira a árvore e constrói a cidade, né? Então a árvore, que inclusive é fonte de vida, né, com a fotossíntese realiza oxigênio, com as suas raízes libera gotículas de água que elas acabam, né, captando do solo, e começa e contribui para que tenham nascentes. Nascentes que vão virar rios. Rios que vão abastecer cidades. Abastecer com o quê? Com água, que vai garantir a vida, a qualidade de vida da população. Então a água é vida. Por isso que é importante, né, você preservar. Essa aqui, nossa outra imagem aqui, olha só, mais perto da gente, é da Serra do Mar, tá? Curitiba, Paranaguá, é uma imagem tirada daquela linha, né? Daquela linha férrea que faz aqui esse trajeto aí.